Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Antes de iniciar, gostaria de saber se tem algum visitante nessa noite, hoje que está vindo aqui pela primeira vez. Se tem, coloque sua mão, assim, levante sua mão, eu quero conhecer você. Se não há, então, que a paz esteja com os irmãos, amém? Para mim é um prazer receber o convite do pastor para trazer uma mensagem da parte de Deus para os irmãos, e vou compartilhar, desejo compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que também possa falar o coração dos irmãos, que seja para edificação, amém, irmãos? Sem demora, vamos abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Abacuque, no Velho Testamento. Quando você procura, eu vou indagar algo dos irmãos. Quantas vezes, né, irmãos, a gente às vezes pensa assim: poxa vida, se Deus controla tudo, Deus criou todas as coisas, por que muitas vezes o mal vence o bem, né? Por quê? E nessa noite, vasculhando a Escritura e lendo essa palavra no livro de Abacuque, no capítulo 1 em diante, eu pude ver, irmãos, que você também vai se identificar com que Abacuque se encontrou debatendo com Deus a respeito dessas coisas. Porque muitas vezes, se Deus é o Criador de todas as coisas, por que muitas vezes o mal vem? Por que muitas vezes Ele permite que o mal chegue até as pessoas, né? O nome de Abacuque também significa aquele que luta, aquele que lutou com Deus sobre questões realmente que até hoje realmente acontecem, ocorrem conosco, né? Porque muitas vezes somos afligidos, somos surpreendidos por ocasiões que nos deixam tristes, que nos perturbam, que nos incomodam, que muitas vezes querem tirar a nossa paz, né? E vamos ao analisar esse texto de Abacuque, nós vamos nos identificar com esse texto, com essa palavra, com o contexto que ele viveu Abacuque. Na época em que Abacuque era um profeta, Israel, o povo de Israel estava sendo governado por um homem ímpio, um homem que não conhecia a Deus. E esse homem, assim como ele não conhecia a Deus, ele oferecia culto a outros deuses. Deuses, como a irmã Margarida falou aqui, deuses que não eram o Deus verdadeiro. O Deus a que nós cultuamos hoje aqui, sabemos que ele responde. Esse homem, Israel nessa época, e o seu governante, sacrificava a esses deuses pagãos, que não eram Deus verdadeiro. O nome do seu rei na época era Joaquim, e ele se recusava a escutar os profetas do Deus verdadeiro. Ele se recusava a escutar as profecias. E ele queimava incenso e chegava até mesmo a queimar as escrituras. E assim, querido, o império estava em ruínas. E Abacuque, ele se indignou, assim como muitos de nós, diante dessas situações, se fica indignado, fica chateado e chega até mesmo a questionar a Deus por várias e várias situações. E muitas vezes temos visto na TV, se você liga a TV, você vê pessoas clamando e pedindo e buscando por justiça. Não é verdade, queridos? Justiça. Eu acho que é uma das palavras, das frases que nós mais temos ouvido falar hoje é justiça. Queremos justiça. Pessoas têm sido assassinadas, têm sido mortas,
têm sido vítimas de armadilhas, muitas famílias têm seus filhos, seus esposos, filhas e entes queridos ceifadas, e elas buscam e querem justiça. Não foi diferente com Abacuque. Eu quero dizer para os irmãos que o profeta, geralmente o profeta, era aquele homem que falava ao povo a respeito de Deus. Mas o povo estava numa aflição tão grande que aconteceu o contrário dele. Abacuque falou, viu aquela aflição do povo e clamou a Deus por justiça. Se colocou em favor do povo perante Deus. O contrário, né? Abacuque era para falar ao povo a respeito de Deus. Mas Abacuque aqui agora, diante da indignação, Abacuque se questiona a Deus, e pergunta a Deus, e clama a Deus por justiça a favor daquele povo. Vamos ler o texto, amados. Abacuque, capítulo 1. Eu vou procurar ser o mais breve possível, porque hoje nós temos a ceia do Senhor. E vamos ler o texto. Abacuque, capítulo 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal, que vós não acrediteis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer sua violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, e eles escarnecem os reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passam o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é do seu Deus. Então, meus amados, Abacuque viu, contemplou por que o ímpio, porque aquele que não servia um Deus verdadeiro se enriquecia, enquanto ele, que era profeta de Deus, estava ali junto com o povo e estava padecendo as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações que o povo passava. Então, não é diferente de nós. Abacuque clamou a Deus: por que, Senhor? Até quando? Por que isso está acontecendo? Eu não sei lá na sua vida como tem sido, mas eu posso dizer algo nessa noite para você, que o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele tem uma palavra, Ele tem algo para ti, porque Ele tem ouvido e tem visto que você tem clamado a Ele por socorro, porque Ele tem visto e Ele é sabedor que você está buscando e está precisando e tem procurado justiça. Abacuque não esperava que a justiça viesse de forma tão rápida e tão violenta. O Senhor Deus, Ele suscitou, Ele levantou uma outra nação para abater aqueles ímpios que estavam no governo, no poder naquela época. A Bíblia diz aqui que o Senhor levantou os caldeus, um povo ímpio,
ímpio também, um povo violento, um povo que pisoteava os seus inimigos, que fazia sangue, que fazia perecer, com muita hostilidade. E muitas vezes, amados, a resposta de Deus pode até, de certa forma, nos deixar confusos. Mais do que quando enfrentamos um problema. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, amados, Deus não tem a obrigação, Deus não tem o dever de responder às nossas perguntas da maneira que nós esperamos. Deus não tem essa obrigação. Muitas vezes nós pedimos a Deus e já aguardamos uma palavra positiva. Mas muitas vezes, querido, não é assim. Não é assim que acontece. O bom pai não é aquele que vai dizer sempre ao filho, sim. E eu quero dizer para os irmãos que nessa vida cristã, nessa caminhada, muitas vezes é necessário que nós aprendamos, irmãos, a dizermos não para várias coisas, em várias situações, em vários momentos. Há necessidade de também dizermos não. Como descobriram Abacuque, Jó e os demais, Deus raras vezes oferece explicação de si mesmo e de seus caminhos. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele age como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele é Deus. Ele é médico dos médicos. E eu tenho algo para dizer nessa noite para vocês, queridos. Se Ele é médico, a minha filha no caminho, quando nós estávamos vindo para cá, nós vimos no nosso carro e vimos um louvor. E o louvor dizia que Deus, Ele faz a cirurgia. Ele é médico, e ele faz a cirurgia, e ela diz: papai, mamãe, Deus faz a ferida? E a mãe dela diz: não, filho, Deus, Ele é médico, Ele faz a cirurgia. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, se Ele é médico, por excelência, se Ele é médico, querido, o médico, ele se utiliza de várias ferramentas na sua profissão, inclusive o bisturi, que serve para operar. Querido, você está aqui, você serve a um Deus verdadeiro, e esse Deus, Ele sabe como operar na sua vida. Ele sabe como agir na sua vida, irmão Bozano. Ele sabe como agir na sua vida, irmã Margarida. Ele sabe como agir, irmã Francisca, na sua vida. Ele sabe como operar, porque Ele é médico. Ele é médico dos médicos. Ele é médico por excelência. Ele abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é Deus. Louvado seja o seu nome nesta noite. É a graça de Deus, é o amor, é essa paixão que Ele tem por nós, é esse cuidado de Pai amoroso que Ele tem por nós. De cuidar, de zelar. E como médico, usando bisturi, sabemos nós que bisturi é algo tão preciso, tão cortante, que se o médico errar, no piscar de olhos, se ele errar, ele pode cometer um erro naquela incisão, ao operar o bisturi. Mas Deus, Ele sabe como fazer. Deus, Ele é o oleiro perfeito, que quando o seu vaso não está como lhe agrada, Ele, numa pancada só, Ele desmancha o vaso e Ele começa a fazer de novo. Ele é o oleiro. Ele sabe fazer. Não fique desesperado com as situações que muitas vezes vêm sobre a sua vida, querido. Sobre a sua vida, querida. Não fique triste. Não baixe a cabeça. Não esmoreça. Não abandone a caminhada. Jesus, Ele é vivo. Ele reina. E assim como Ele interviu
no tempo de Abacuque, Ele pode intervir hoje. E eu creio que nesta noite, Ele vai intervir na tua causa, a teu favor. Basta que você clame a Ele, busque a Ele incessantemente. A Bíblia Sagrada diz ainda no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 14, diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas muitas vezes, né, irmãos, nós começamos a caminhada e podemos comparar a caminhada cristã como alguém que vai para um passeio e que está muito calor, como hoje, diz muito calor. Somos convidados para ir para um lugar, desfrutar uma comunhão. E lá tem um lago com águas muito limpas, né? Correntizes, águas. E é convidativo para a gente banhar, matar o calor, se refrescar. E nós, muitas vezes, por não conhecermos, né, temos aquela cautela. Aí vamos, colocamos o pé, tem gente que bota trisca o dedo na água para saber se está gelada. Tem outros que vão entrando na água devagarzinho para saber se é fundo, né? Mas esse Deus, Ele é como um rio de águas cristalinas que passa e que lava o ser. Se Ele te chamou, querido, é porque Ele tem uma obra na sua vida para ser realizada. É porque se Ele te quebra, você que é vaso, é porque Ele tem algo novo para fazer em tua vida. É porque Ele é um oleiro, porque Ele quer te fazer de novo, Ele quer te moldar, Ele quer tirar as imperfeições. Ele quer tirar as imperfeições, Ele quer tirar as arestas, né? Ele quer tirar as rachaduras que tem na sua vida. Ele quer tirar, amados, de você os vícios. Ele quer tirar de você esse seu mau comportamento, esse seu temperamento forte. Deus quer tirar de você e quer arrancar de vez essa idolatria que você tem vivido. Deus quer tirar de você, amados, essa dependência que você tem, que você coloca no dinheiro, nos bens materiais. E Deus quer tirar isso de você e quer que você se achegue a Ele, que você entre nas águas. Ele quer que você confie nele e vá se achegando a Ele, querido, e vá mergulhando, e as águas venham até a cintura, que você penetre e prossigamos em conhecer a esse Deus. Amém? Não pare, não pare, não pare na caminhada. Vamos, entre nesse rio. Ele quer te lavar, Ele quer te purificar. Ele tem prazer em operar na tua vida. Ele tem pressa, Ele deseja te socorrer, te amparar, te livrar, te ensinar, te sustentar, te guardar, te guiar. Ele é Deus zeloso, Ele é Deus amoroso. Mas se for para te ensinar, meus amados, Ele é Deus. E muitas vezes Ele pode suscitar, enviar. Ele pode permitir que venha a calamidade, que venha tempos de dificuldade. Ele pode permitir que venha tempos de sequidão. Ele pode permitir que venha tempos de adversidades, de muita tribulação, para que você veja que Ele quer você juntinho dele. Amém. E que você, na sua força, do seu jeito, do seu jeitinho brasileiro, não funciona com Ele. Da sua forma, não funciona com Deus. Ele quer que você, nele, em Jesus, se amparando nele, confiando nele, alcance e consiga o amparo de Deus, o consolo de Deus. Esse consolo, essa justiça que você tanto clama, tanto tem buscado.
No tempo em que trabalhamos muito e que o salário é pouco. Será que Deus pode se indignar? Acredito que sim, queridos. Deus pode se indignar, porque isso já aconteceu uma vez. A Bíblia diz que na época de Noé anunciava que viria um juízo contra um povo perverso e pecaminoso. E o povo não se arrependia dos seus caminhos. O povo prosseguia no erro, no engano. Até que veio o dilúvio. E Deus poupou apenas a vida de Noé e de seus familiares, para exterminar o mal. Para exterminar o mal, queridos, dentro do ser humano, Deus se utiliza de qualquer ferramenta. Ele é Deus, Deus zeloso. Agora, queridos, o povo de Israel, o povo a qual Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, agora estava sob o comando de um governante ímpio. O povo que foi separado para adorar a Deus. O povo que viu Deus realizar grandes prodígios, que saiu do Egito, que viu o Senhor com mão forte e com poder e com destreza abrir o mar vermelho e o povo atravessar em pé enxuto. E viu, olhou para trás e viu os carros e os cavaleiros de Faraó se afundando no mar. O povo que testemunhou Moisés com a vara tocar na pedra, na rocha, e aquela rocha jorrar água para eles beberem. Aquele mesmo povo que, quando teve fome, o Senhor se compadeceu e ordenou que viessem codornizes, aves, para saciar a fome daquele povo. Aquele mesmo povo, queridos, que viu Deus fazer e realizar tantas coisas, tantas maravilhas, agora estava se voltando para outros deuses. Estavam, quem sabe, adorando falsos ídolos. Muitos têm sido enganados pela religião. E eu quero dizer algo nessa noite. Para o seu coração, guarde isso. A coisa que o Senhor mais detesta, amados, é religião. Deus não nos chamou para sermos religiosos, para termos aparência, um semblante de santidade, enquanto na verdade nós negamos o poder de Deus e nós não testemunhamos, nós não exalamos o bom perfume de Cristo. Nós na verdade nos colocamos uma capa, nos maquiamos, nos enfeitamos e muitas vezes aquilo que vivemos não é na verdade o que realmente somos por dentro. Somos como sepulcros caiados, como um pão bolorento, como um pão fermentado, que é bonito por fora e inchado e feio por dentro, que fede. Isso provoca a ira de Deus, sim ou não, irmãos? Provoca a ira de Deus. Também a prática da imoralidade, naquela época, era o que acontecia. Os cultos cananeus, os cultos pagãos, o povo se depravava, irmãos, em cultos falsos que provocavam a ira de Deus, a iniquidade, o pecado também, a imoralidade hoje nos nossos dias é algo que tem afrontado a Deus, que tem atraído a ira de Deus sobre o povo. O capítulo 2 diz assim, verso 6: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores,
Sabe o que é penhores, irmãos? Dívidas. Deus não nos chamou para nós gastarmos dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não serve para o básico das nossas vidas. Deus não nos chamou, irmãos, para uma prática de prosperidade fajuta, porque prosperidade é ter Deus como centro de sua vida e confiar nele, e depender dele, e viver pela fé para agradar a ele. Abacuque, esses ais que tem dizer o texto, significa sentenças. Significam sentenças. É como se Deus estivesse apontando o dedo para o povo e dizendo uma sentença para o povo. Ai de vocês que gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não traz benefício nenhum para vocês, que vai se acabar, que vai queimar, que vai se desgastar. Outro ai, está no versículo 9, do capítulo 2. Ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Bens mal adquiridos. Talvez produto de furto. E a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Talvez seja um boneco de idolatria que você comprou, mandou fazer. O avô da minha esposa, ele trabalhava no Mercado Central, ele já é falecido. E lá na tarimba dele, na banquinha dele lá, ele vendia arranjos de flores, miudezas em geral. Inclusive uns artifícios, umas imagens de escultura. Imagenzinhas de escultura. E as pessoas iam ali e compravam, né? E certa vez chegou uma pessoa lá e disse: o senhor tem aí Santa Natália? Ele ficou assim: Santa Natália. Espera aí. Aí entrou, sabe, pra dentro desse lugar que tem lá, tá? Aí começou a pintar do jeito, né? Aí já tinha lá pronto lá, né? O bonequinho começou a pintar. Como é? Não, é assim, tá? Tô procurando aqui. E pintando ela lá, tá? Desde que a mulher tava assim lá fora. Bah, por que eu achei ela aqui? Ela apresentou a mulher. Oh, meu Deus, quanto foi? Foi tanto, aí pagar. Irmãos, como diz o texto aqui: ai daquele que junta em sua casa bem mal adquirido e põe para pôr num lugar bem alto, né? Bota lá, bota na parede, como se assim: pronto, minha casa está abençoada. A foto de Frei Damião, a foto de Maria, não sei das quantas, bota lá, né? De Saracali, bota lá, para abençoar. De Frei Damião, bota lá, para dizer que a casa está protegida, né? E às vezes, muitas vezes está na igreja, né? Mas fica cultuando lá no secreto. Em secreto fica cultuando lá no oratóriozinho dele, lá no oratório, fica cultuando um Deus pagão, sabe, não? Deus abomina o paganismo, irmão. Deus abomina, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não há como servir a dois senhores. Deus, ele opera como ele quer. A cirurgia pode doer, a ferida pode doer, mas ele sabe como trabalhar, vem, irmão? Ele é Deus zeloso, ele é Deus bom, ele é Deus amoroso, ele é Deus piedoso, ele é Deus compassivo, ele te ama, amado. Você veio nessa noite para ser abençoado, amado. Ele quer te limpar, ele quer fazer de você nova criatura. Não é do seu jeitinho, não. Não pense que você se esconde de Deus, não. Não pense que você faz as coisas escondidinhas e Deus não está vendo, não. Ele está. Ele sabe que você, na sua esperteza, ele vai pegar você e fazer, sabe o quê? Vai fazer igual fez com Saulo. No
no caminho de Damasco. Ele derrubou Saulo do cavalo, botou Saulo para comer terra, e ainda mais deixou ele cego. Não vê com a sua esperteza, não. Ele é Deus que vê. É Jeová Roi. Ele é Deus que vê. Amém? Deus zeloso, como esse, nunca houve e nem haverá. O outro ai diz assim: ai daquele, verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Com homicídio, né, irmãos? Com assassinato, com tramas, com ciladas, né? Que gosta de ver o pobre oprimido debaixo do pé dele, né? Ai daqueles governantes maus, iníquos, aqueles que não conhecem Deus, aquelas pessoas que não têm a direção de Deus, que servem ao diabo, que vivem para oprimir o povo de Deus, né? Ai daqueles que fundamentam a cidade com sangue, com iniquidade, com pecado. Verso 13 diz: não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? O Senhor não se agrada disso não, querido. O Senhor não se agrada disso não. O Senhor ama você. E Ele quer levantar você. Ele quer que você se aproxime mais dele. Dependa dele. Dependa do Senhor. Venha para juntinho do Senhor. Mergulhe mais fundo nas águas de Deus. Vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Vamos nos aprofundar mais nessa escritura. Vamos deixar de lado as